Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, um vídeo rapidão para vocês hoje aqui, com algumas coisas interessantes aconteceram, fatos curiosos. Primeiro deles aqui é o Ronnie Coleman, que postou essa montagem junto com o Arnold. A gente sabe que eles têm uma excelente relação um com o outro, inclusive sei que também tem uma excelente relação com o canal, então se inscreve se não for inscrito ainda. Se tá chegando agora, a gente sempre tem 2 ou 3 vídeos diários para vocês, então se inscreve para não perder nada. E o Ronnie Coleman posta que teria sido do cacete, vou falar assim, né? Ter competido com o meu garoto Arnold. Comentem abaixo aqui os seus pensamentos. E buddy, e o Arnold meteu um comentário aqui, cara, sim. O Arnold também, né? Não sei se ele tem muito o que comentar, né? Só meteu aqui um muquezinho e olha lá, aí muita gente comentou aqui, né, falou, as pernas e costas é onde você destruiria o Arnold completamente, etc. Vários comentários assim, a galera não leva em conta. Eles estão comparando puramente, né, o físico do Arnold de anos 70 com o físico do Coleman. Eu acho que uma comparação justa, até fiz vídeo desse no canal, cara, mas é muito antigo, um vídeo que a galera, quando eu fiz, não gostou muito, não. A galera ficou meio brava ali comigo. Mas quando a gente compara dois caras assim, na minha opinião, a gente teria que projetar como que o Arnold poderia ter ficado caso ele competisse nos anos 2000, ou como teria sido o físico do Ronnie Coleman caso ele competisse nos anos 70. Seria muito mais interessante. Mas o que você acha? Quem que venceria? Se o Arnold viesse para os anos 2000 competindo com o Coleman, quem venceria? E se o Coleman voltasse para os anos 70, quem venceria? Lógico, projetando o físico de cada um aí relativo àquela era. Comenta aí pra mim nos comentários. Quem que gosta de fisiculturismo e não conhece esse cara, né? O Tom Platz, um dos caras aí que levou o desenvolvimento de pernas a um nível nunca antes imaginado lá nos anos 80. É a referência quando se fala em pernas e força e treino bizarro, treino... Cara, ele era totalmente fora do normal pra época. E as pernas dele até hoje são uma referência para você ver como que era o nível. 40 anos depois o cara ainda é falado. E poucos, mesmo 4 décadas depois, conseguiram o desenvolvimento de pernas que ele tinha. E dia 26 de junho foi aniversário do Tom Platz. 68 anos, cara, quase 70. E ele tirou algumas fotos ali mostrando como estão. Olha só as pernas do homem, cara. 68 anos, quase 70. Tá bom pra vocês? Tem gente que vai competir, não tem essas pernas nesse volume, né, cara? Coisa bizarra. Primeiro, o que é a genética. Segundo, o que é o estilo de vida que o cara mantém até hoje. Se cuidando, treinando como dá, se mantendo saudável. E terceiro, o que são os anos de trabalho duro que criam um físico que vai ficar ali durante décadas, hein, cara? Quero muita opinião de vocês em relação às pernas do Tom Platz atuais com 68 anos. O Jeremy Potvin vai competir esse final de semana num show no Texas, Men's Physique. Ele postou aqui a atualização. Olha só, hoje, faltando 3 dias pro show, estou flat, estou cansado, mas eu estou amando ver tudo chegar, tudo se juntando. E olha o nível de condicionamento que esse cara tá, hein? Olha só o peitoral estriado. Eu acho bem legal o físico dele, bem legal mesmo. E aqui ele recebe elogios do Sadiq, recebe elogios aqui do Andrew Ferguson e elogios de muita gente, porque, cara, realmente é um clipe que passa na sua timeline, ainda mais desse ângulo vindo mais baixo, né, faz com que a cintura dele parece muito menor, cara, o V-Taper é muito bizarro. E falando agora um pouquinho do Terence Ruffin, falando dessa história polêmica toda do peso, tem que mudar o peso da Classic, tem que mudar a tabela. Uma discussão muito anterior a essa de mudar a tabela seria mudar a maneira como se coleta os dados de altura. Muita gente queria que fosse, quando vira pro, pega a altura do cara e acabou. Tem gente que é a favor de que isso seja feito uma vez por ano. Você faz lá um cartão pro cara daquele ano, na sua altura, nesse ano sua altura é essa. Por que isso? Porque muitas vezes o cara que tá no limite entre uma categoria de altura e outra, ele nunca sabe muito bem o que vai acontecer com o peso dele. É o caso que aconteceu com o Ramon no último Olímpia. Ele sempre mediu a altura e sempre deu uma altura X. Ano passado ele foi medir a altura e deu um pouquinho abaixo. E se ele tivesse com a altura normal que ele sempre esteve, ele bateria o peso. Como deu um pouquinho abaixo, ele não estava batendo peso. Aí foi aquela correria para ver se tirava o peso dele, ou para ver se conseguia alongar de alguma maneira, medir novamente para que ele conseguisse atingir aquela altura que daria o peso. No fim deu tudo certo. E a gente tem algumas histórias
histórias de atletas profissionais passando perrengues como esse. Fica uma coisa que não tem muito como você prever. Claro que tem atletas que viajam com balança, viajam inclusive com a balancinha, que tem o medidor de altura para se certificar de não ter problema na hora de chegar na pesagem. Mas a realidade é que esse é um ponto que realmente podia melhorar. E devia melhorar, devia se pensar em alguma coisa. Eu acho que medir uma vez só na carreira é complicado, porque de repente o cara virou pro, não tá com a postura boa, é óbvio, só do cara se alongar, ele não vai crescer, aumentar a altura, etc. Mas muitas vezes o cara, ele tem um problema postural, tem a cabeça projetada para frente, tem uma cifose pronunciada, e quando ele começa a se alongar e fazer mobilidade, ele melhora esse posicionamento da coluna e isso faz com que na hora de medir ele consiga ficar mais alto. Aí tudo bem, então se você mede uma vez só na vida do cara, ele pode ser prejudicado, então uma vez por ano é muito justo. E olha só mais um cara que é a favor disso, o Ruff Diesel, respondeu isso hoje, 1 hora atrás inclusive, perguntaram aqui, ó, qual que é seu limite de peso? Muito amor aqui pra você da Europa. Eu realmente desejo conhecer você e 2 foguinhos aqui. Amor é amor, cara. Legal. Legal ver os fãs do bodybuilding desse jeito. E o Terence Ruffin, ele fala que o limite de peso pra ele, na maioria dos shows, é 180 libras, 81 quilos e 600 gramas. Só que em 2 shows da carreira dele profissional, foi 175, que é 79,300. Aí, pô, complica, né, cara? 2,2 kg a menos. E ele fala, definitivamente não é a situação ideal ter que ficar achando aí, ou ter que ficar nessa dúvida toda. Então, o Ruffin já falou sobre isso alguns anos atrás. Não era interessante, que não era legal esse sistema de aferir a altura todo o show, porque o cara fica nessa coisa, nesse escuro. E vamos ver, né, cara, tem tanta coisa sendo discutida, tá tão em alta essa discussão do peso, da tabela da Classic Physique. De repente os caras vão escutar e de repente eles vão repensar essa tabela, e se repensar essa tabela, também poderiam repensar essa maneira de coletar a altura. Quero a opinião de vocês, quero saber o que vocês acham disso e como seria a solução de vocês para esse lance da altura. Comenta aí pra mim, vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos. Valeu!